Estima-se que o volume de informação produzido pela humanidade dobra a cada 20 anos. Todos os dias somos bombardeados com novos avanços tecnológicos, novos produtos, toneladas e toneladas de informações a cada momento. Se para um adulto já fica complicado absorver o necessário e controlar o conhecimento, imagine então para uma criança. E hoje nós vamos falar justamente de como as escolas vêm se adaptando e trabalhando dentro desta nova realidade, na qual a palavra-chave é agilidade e o conhecimento chega até os alunos de várias formas. Para nos explicar mais sobre esta mudança, eu tenho o privilégio de receber nesta noite a ilustre professora Débora Riffel, que vem aqui para transmitir um pouco do seu conhecimento para todo o estado de Mato Grosso. Seja bem-vindo, professora. Uma satisfação muito grande ter o privilégio de entrevistar aqui hoje. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Professora, eu quero iniciar perguntando para a senhora qual que é o perfil do aluno contemporâneo? Olha, o perfil do aluno, antes da gente traçar esse perfil, a gente tem que entender um pouquinho do perfil da sociedade contemporânea. Nós somos seres históricos, né? Nós temos a marca da sociedade que nós vivemos. Então, o nosso aluno de hoje, o adolescente de hoje, a criança de hoje, o cidadão da sociedade do século XXI, é um cidadão que traz as características extremamente midiático, hedonista, tecnológico, onde as relações são descartáveis, né? Basta ver, por exemplo, há um tempo quando os nossos pais, ou até nós, adquiríamos um bem de dentro de casa, né? Ele era durável, e durava aí no mínimo uns 10, 7, 8 anos, né? Um liquidificador. Eu tenho liquidificador da minha mãe que até hoje está lá funcionando, o motor de ferro bonitinho. Os liquidificadores hoje são descartáveis, são tudo descartáveis. Então, veja bem, essa sociedade gera também seres, entre aspas, descartáveis, relações principalmente descartáveis. Que coisa, professora. Né? Então, nós temos que entender que essa geração tecnológica, high-tech, né, trouxe avanços, mas em contrapartida trouxe o coletivo. Está esquecendo do individual. Então, o nosso jovem, o nosso adolescente, ele vive hoje com o coletivo. Ele perde a identidade no meio, né, de toda essa tecnologia, de toda essa transformação, da velocidade que as coisas chegam até nós. Então, é um adolescente, obviamente, com todas as características que traz hoje do século XXI. Mas, professora, alguém está falhando? As escolas estão conseguindo acompanhar essa evolução? Veja, as escolas, elas têm uma caminhada assim. Eu não vejo que elas não conseguem acompanhar. Só que a sociedade do século XXI ela é muito ágil, ela é muito veloz, as transformações são muito velozes. E nós trabalhamos com conhecimento. E o conhecimento ele é permanente. Ele é algo que se constrói, né, que se vai construindo ao longo do tempo. Então não é algo que se descarta, não é algo que se busca imediatamente na mídia, na internet, na tecnologia, né? Então a escola ela se vê hoje num cenário extremamente complicado para acompanhar esse jovem, essa criança de hoje. A escola está lá, mas e o professor está preparado ou está se preparando para esse acompanhamento? Então, assim como a escola, o professor está se preparando. Eu vejo isso como uma caminhada, por isso a necessidade de uma formação continuada, de uma conexão, até a gente brinca muito, né? Vamos falar a vibe dos adolescentes, isso, né? A gente precisa se conectar com ele, mas ao mesmo tempo nós precisamos preservar a nossa identidade, os nossos valores, aquilo que está faltando nessa sociedade. E aí que a gente... Professor, é possível constatar uma pressão do aluno em cima do professor em razão desse crescimento que o mundo está passando? Olha, com certeza. Eu vejo até de uma forma meio subjetiva isso. Por quê?
Porque, querendo ou não, essa criança, ele é muito espontâneo, esse adolescente é muito espontâneo, mas como ele é produto dessa sociedade, ele é, em termos tecnológicos, ele é um nativo digital. Certo. E nós, professores, somos imigrantes digitais. Sem dúvida. Né? Sem então, dúvida. o que acontece? A adaptação tem que partir muito mais do professor do que do aluno. E essa pressão, ela acontece como se fosse um processo natural. Né? Então a escola ela precisa se adaptar, o professor precisa se adaptar e ele não tem mais tempo para isso. Perfeito. Essa é a angústia. As escolas estão tendo condições, e aí eu levo por um campo que para tudo isso aí exige um custo. Sim. Vivemos num país que às vezes as escolas dão um aumentozinho na parcela mensal do estudante, uma gritareira completa. Como assimilar esse crescimento? A escola tendo que dar uma cultura do modo atual, acompanhando a evolução tecnológica, e, por outro lado, a questão econômica. Como é que dá para se assimilar tudo isso, professora? É um pouco complicado, é um pouco complexo, mas veja bem, a escola, ao mesmo tempo que ela tem que avançar, ela tem que dar esse suporte, ela tem que dar condições ao professor de ter essa formação continuada. Porque, veja bem, é o nosso caso, muitas vezes a gente está um pouco distante da capital, as distâncias são longas hoje para uma formação, né, para um mestrado, para um doutorado, e até mesmo para uma formação continuada entre professores. Comprar livros hoje no Brasil é algo complicado. Verdade. Né? Verdade. O custo é altíssimo, e aí a gente esbarra na questão cultural também, das famílias, né? Porque hoje o Brasil é um país que na questão de conhecimento, na questão até da questão do livro, muitas vezes a gente paga um valor exorbitante por um bem descartável, né? E muitas vezes a gente recua em comprar um livro de 50, 60 reais. Isso é cultural, isso é do país, né? Então, veja bem, num país em que nós somos hoje uma das últimas nações em relação ao ranking de leitura de livros. Verdade. Né? Nós somos, infelizmente, o nosso percentual de cultura, de leitura é baixíssimo. Né? Então é muito difícil se trabalhar nesse sentido. Por quê? Porque o pai também não entende a educação, hoje muitas vezes, não querendo generalizar, claro, mas muitas vezes as famílias não veem a educação como prioridade. O que fazer? Vamos segurar os alunos também na questão do conhecimento, professora? Não, eu vejo que não. Veja, nós vivemos uma sociedade do conhecimento. A sociedade do século XXI, a riqueza detém no conhecimento. Né? Nós saímos de um país agrário, né? Vamos pegar um pouquinho o contexto histórico aí. Nós saímos de um país agrário, fomos para um país de indústria, e agora, anos 80, né? País em que a educação era voltada mais para a formação da mão de obra, para o curso técnico. Hoje nós estamos na geração do conhecimento, na sociedade do conhecimento. Então, eu não posso reter esse aluno de forma nenhuma. O conhecimento ele precisa chegar. Sim. Hoje ninguém mais vive sem conhecimento. Professor, eu tenho uma curiosidade. Me lembro no meu período de faculdade, nos idos de 83, quando eu saía da faculdade, 82, sim, 79, se via um aluno muito inteligente, se chamava ele de hiperativos. Hoje, com essa tecnologia, quando eu descubro que um aluno está hiperativo. Hiperativo. Veja bem, a hiperatividade ela é um distúrbio comportamental, né? Acontece que hoje, junto com essa velocidade toda do século XXI e com as transformações sociais, as crianças, né, já nascem com um chip. Verdade. Né? Vamos dizer assim que elas já nascem hiperativas. Não, na verdade não. Elas têm um ritmo de vida mais acelerado. Né? A hiperatividade, para ser constatada, ela precisa de uma gama de profissionais, né? Não é uma doença, claro, tá? Mas é um distúrbio comportamental. Então, os inteligentes hoje, né, que a gente chama, na verdade, hoje, se a gente analisar, não existem, eu até fazer uma afirmação aqui, não existem crianças com nível muito alto de inteligência. Existem crianças espertas, crianças ávidas, né, de conhecimento, com uma tecnologia na ponta dos dedos, como eu já falei, são nativos digitais, e nós é que precisamos acompanhar esse ritmo. Professora, o perfil do professor moderno? Pois é, tá aí. Tem que ser um professor, acima de tudo, dinâmico, e que conheça esse ser que está na frente dele.
que leve em consideração essa criança, que leve em consideração esse adolescente. E eu não gosto de falar essa expressão no meu tempo, né? Não, mas eu acho que vale a pena, não podemos fugir da realidade. No meu tempo, e até ouso dizer também no seu, claro, né? Claro. Nós... Já que eu me expressei no meu tempo de, né? Já me expressei. Exatamente. Então, no nosso tempo, claro. Falando, nós éramos assim, alunos, né, que tínhamos uma ideia do professor e o professor era aquele repassador de conteúdo. Então, esse era o perfil no nosso tempo. E nós tínhamos que decorar esse conhecimento, mostrar esse conhecimento muitas vezes de forma muito mecânica. Exatamente. Hoje não. Hoje, como que nós temos que ser? Entender que essa criança é tecnológica, entender que essa criança hoje é uma criança que pensa muito mais rápido, às vezes, do que até mesmo nós. Chega na sala de aula com a resposta do que vai ser dado, né? Ter essa humildade, né, de reconhecer que aquele aluno muitas vezes teve até um tempo maior de ler a revista antes do que nós, de saber a notícia antes, porque eles estão conectados 24 horas, né? O celular é a prolongação muitas vezes da sua alma, da sua mão, né? E nós não. Então nós temos que, acima de tudo, ter dinamicidade e ter também a humildade de aprender com ele. Hoje, o ensino é uma via de mão dupla. Ok. Ainda hoje, os reflexos de uma educação conturbada. Voltamos já. Fique com a gente. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. Sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. O ideal é que a criança vá para a escola por volta dos 2 anos, que é a idade em que a convivência com outras crianças passa a ser mais estimulante. Do ponto de vista médico, o indicado é que a criança fique em casa até completar 2 anos, porque esta é a idade em que ela atinge a sua plenitude imunológica e fica menos vulnerável a infecções.